Olá pessoal, prazer imenso ter vocês aqui novamente no Sexualidade Sem Tabu. Uma das dúvidas muito frequentes que tem no consultório é se as relações homossexuais elas têm os mesmos problemas das relações heterossexuais. Do ponto de vista da disfunção masculina, tanto a relação hetero como homossexual são as mesmas. Então, a disfunção erétil, a ejaculação, os transtornos de ejaculação, tanto precoce e retardada, e a questão do desejo é a mesma da relação heterossexual. Só que quando a gente tem uma relação homossexual, a gente tem uma relação de dois homens. Então a gente tem a potencialidade de duas pessoas terem esse distúrbio, né? Essas disfunções. E uma questão específica da relação homossexual é que esses dois homens, eles podem ter, né, tanto a natureza ativa como passiva. Na relação heterossexual também a gente pode ter a mulher tendo a relação mais ativa e o homem tendo a relação mais passiva. Mas, implicitamente, fica mais entendido que a relação da mulher seria uma relação mais passiva e a atitude do homem seria uma relação mais ativa. Então, esses papéis, eles na relação heterossexual são papéis mais estabelecidos. Na relação homossexual, não. Então você não tem esse estabelecimento dessa relação do ativo e do passivo, né? Então, existem homens que têm preferência para uma relação mais passiva, de passividade, e existem homens que têm uma tendência mais para uma relação mais ativa. E existem aqueles homens que conseguem fluir muito bem na relação ativa e passiva, que é categorizado como versátil, né? Então, o diferente da relação hétero para a relação homossexual é justamente essa atitude na relação. Porque alguns homens vão ter uma relação mais passiva, outros uma relação mais ativa, alguns vão poder ficar indo e vindo nessas duas polaridades, né? nessas duas atitudes. Então, há algum distúrbio específico na questão da homossexualidade? Não. As disfunções são as mesmas. A questão é que existe essa relação ativo e passivo, e nessa relação específica ativo e passivo, existe a perspectiva dos parceiros, então, tanto de um como o outro, que pode causar alguma disfunção. Então, por exemplo, né? Um homem que tem uma relação mais ativa, né, com outro homem que tem uma relação mais ativa, eles vão precisar de ter uma comunicação para poder os dois ficarem satisfeitos nessa troca. A mesma coisa no homem que tem uma relação mais passiva com outro homem que tem uma relação mais passiva. O fato de ter uma identificação mais com a passividade ou com a atividade, isso é ruim? Não. Mas existem homens, aí é que tá. Existem homens que vão no consultório, por exemplo, que gostariam de ser mais ativos, não tão bem com a sua natureza mais passiva. Normalmente é assim, né? A gente nunca vê homem, por exemplo, reclamando da sua natureza mais ativa. Mas um homem que tem a natureza mais passiva, ele talvez entre mais em conflito, porque na perspectiva social é esperado uma maior atividade do homem. Então, pode acontecer, né, de alguns homossexuais eles ficarem muito dissociados dessa natureza mais passiva, por uma questão cultural, por uma questão interna. Então, isso, na verdade, precisa ser bem trabalhado em terapia para a gente poder entender, né, qual é o desejo da pessoa, qual é a fantasia que ela tem, qual é o seu principal fonte de prazer, tá? Então, do ponto de vista das disfunções são as mesmas, só que tem essa questão da atividade, da passividade e da versatilidade aí que pode alterar, tá bom? Prazer imenso ter vocês aqui no canal.